Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, última segunda-feira que apresentamos o programa Eclésia. Pois, como disse agora há pouco no primeiro bloco, a partir da semana que vem, o programa Eclésia será exibido toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Na mudança da grade, na 2015, aqui da Rede Século XXI, então, o programa Eclésia passará para ser terça-feira à noite, tá certo? Você que acompanha o nosso programa, não esqueça, a partir da semana que vem estaremos toda terça-feira à noite, a partir das 8 horas, continuando nossa conversa aqui no programa Eclésia. Quero agradecer a participação da Maria Donotila Lima, ela é de Itamonte, Minas Gerais, que parabeniza aqui o Padre Wander, gosta muito do programa, diz que o programa está maravilhoso. Muito obrigado, viu, Maria Donotila? Deus lhe pague mesmo aí pela sua generosidade, reze sempre pela gente. Também o nosso telespectador Leandro Silva fez uma pergunta interessante, viu, Leandro? Mas olha, não dá tempo de responder a sua pergunta. Quem sabe um dia a gente trata aqui no programa Eclésia um programa especial sobre a sua pergunta, que é muito longa, a gente não consegue responder no programa de hoje. Mas obrigado pela sua participação. A gente também tem um e-mail na qual estou agradecendo aqui a participação do Carlos Magno Rezende, que manda uma pergunta muito interessante, mas que também não dá tempo da gente responder no programa de hoje. Isso acontece sempre no programa Eclésia, né? A gente recebe muitas perguntas que, durante a semana, conforme a disponibilidade, a gente consegue responder depois por e-mail algumas mensagens que chegam para a gente. Então vale a pena, mande. Se a gente não conseguir responder aqui, uma hora a gente acaba respondendo, tá certo, gente? Bom, continuando então a conversa com o Padre Wander Maia, que está aqui conosco. Padre Wander, só rapidamente aqui, nosso telespectador, o senhor é da Diocese de Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro, lá da paróquia Verbo Divino. Verbo Divino, a paróquia. Verbo Divino. A paróquia Verbo Divino de São Paulo fica onde? A paróquia está na rua Alexandre Dumas, 1469, Chácara Santo Antônio. Tá certo. Então a paróquia Verbo Divino é a paróquia do Padre Wander e ele sempre sai da sua diocese e vem até aqui no nosso programa conversar com a gente. E hoje conversando sobre heresia. Então, continuando a nossa conversa, vamos entender um pouco então. Na história da igreja, em tantas condições e tantas heresias que foram levantadas na história da igreja, a gente consegue dividir mais ou menos, padre, é possível dividir os tipos de heresias que nós encontramos durante a história da igreja? Bem, sobre a categorização das heresias, Eric, alguns autores estudiosos optam por essa classificação, outros não. Podemos tentar, por exemplo, uma delas, em relação ao artigo de fé que atacaram, ok? Então nós temos, por exemplo, nós temos heresias cristológicas ligadas exatamente ao mistério da encarnação, à segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. Nós tivemos heresias cristológicas inúmeras, dentre as quais a que foi mais, vamos dizer assim, mais complicada, a que teve um impacto, a que teve um peso maior em sua época, foi o arianismo, certo. Que lá no início do século IV, Ário, um padre que nega a divindade de Cristo, ok? Ário nega a divindade de Cristo e que arrastou muita gente para o erro com ele. Nós temos as heresias de cunho eclesiológico, que negam, por exemplo, a unicidade e a unidade da Igreja Católica. Nós temos as heresias pneumatológicas. Que tem a ver com o Espírito Santo? Tem a ver com o Espírito Santo. Como foi o caso, por exemplo, de Macedônio, que negou que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, fosse Deus. Aliás, deixa eu só completar um dado. Pois não. Sobre as heresias cristológicas, o primeiro concílio universal, porque Jerusalém foi um concílio mais localizado. O primeiro concílio universal, propriamente dito, se deu em 325 na cidade de Niceia, o primeiro concílio de Niceia, que foi para reafirmar, para proclamar solenemente a doutrina de Jesus Cristo Salvador, mas da divindade da pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, da divindade do Filho de Deus, é isso. E mais tarde, 56 anos mais tarde, o concílio de Constantinopla enfrentou a heresia de Macedônio, que negava que o Espírito Santo é Deus, e aí completa a segunda parte daquilo que nós chamamos de credo ou símbolo niceno-constantinopolitano, que é a junção das duas partes do que foi proclamado solenemente em Niceia em 325
e 56 anos mais tarde do que foi proclamado solenemente em Constantinopla, vencendo as heresias do arianismo e do macedonismo, um dos nomes possíveis. Na verdade, o símbolo niceno-constantinopolitano, é difícil falar, né? É o credo da Igreja Católica, né? É isso, A gente muito acaba bem lembrado. rezando no dia a dia aquela maneira mais resumida, mas que, na verdade, os artigos do credo, quando a gente reza, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc., os artigos do credo são os mesmos que estão presentes no símbolo niceno-constantinopolitano. A diferença é que nesse texto está mais esmiuçado, né? Eu tenho certeza. Bom, no catecismo os dois já estão ali lado a lado, Certo. né? Na profissão de fé. Eu tenho a certeza, Eric, que todos já rezaram. Em algum momento, por exemplo, na Páscoa e no Natal, principalmente nessas duas datas, a igreja pede que se professe o símbolo niceno. O símbolo niceno é igual ao que nós rezamos, ou melhor, vamos corrigir isso, é semelhante ao apostólico, ao credo de cada domingo, Certo. só que um pouco mais comprido. As afirmações são um pouco mais longas. Só um exemplo, em vez de dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o niceno vai dizer creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. É a mesma fé proclamada, só que um pouco mais esmiuçada, um pouco mais detalhado. Legal. O senhor citou exemplos de algumas heresias, a gente vai falar sobre elas, a gente volta nessas heresias que o padre já contou aqui, logo de cara. Mas, assim, são tantos exemplos da qual a gente não vai falar hoje, né? Por exemplo, não dá tempo de a gente falar, nós não preparamos a nossa pauta, a gente falar sobre, por exemplo, pelagianismo. É uma heresia famosa, a gente não vai aprofundar nela. E que está operando em nossos dias. O pelagianismo. Por exemplo, recentemente nós fizemos 2 programas que falamos sobre a Inquisição. E nós falamos bastante nesse programa, aliás, fica disponível esse programa, se você não assistiu, está lá no site da Rede Século XXI, rs21.com.br, só procurar por programa Eclésia, no assunto Inquisição. Falamos sobre uma importante heresia chamada dos cátaros, ou albigenses, que também foi uma coisa devastadora ali na Idade Média. Ou seja, o que não falta durante a história da Igreja Católica são pessoas que distorceram uma ou mais verdade de fé. Ao longo desses 20 séculos, não houve um único século em que não se tenha proposto ou uma nova heresia ou a que já existia antes com uma nova roupagem. Mas não houve um único século, hein? De tal maneira que nós podemos dizer que aí está o campo de combate espiritual, porque tudo depende da profissão de fé. Se eu guardo a fé, está feito. Se eu não guardo, quer dizer, está tudo perdido. E em todos esses séculos, a igreja sempre teve de enfrentar essa grande batalha espiritual, essa grande batalha no campo do ensinamento da fé, porque nunca deixou de existir alguém que viesse contestando, que viesse distorcendo, que viesse ensinando, que viesse proclamando algum absurdo, alguma distorção em relação à fé de sempre. A verdade revelada por Deus, recebida pela igreja, guardada, conservada e transmitida. Nesse sentido, padre, é possível a gente identificar na história da igreja, lá no início, na igreja primitiva, qual foi a primeira grande heresia, aquela que deu trabalho mesmo, a ponto de os historiadores apontar como a primeira grande heresia da história da igreja? Esse é um capítulo interessante, porque estamos no final do primeiro século, certo? O início da igreja, né? A chamada era apostólica. Um pouco de cuidado com esse termo, mas vale. Alguns dos apóstolos, quer dizer, já haviam sido martirizados, mas surge no coração, já ali no coração da igreja, uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo. Lembra de gnomo? E aí você não vai esquecer mais. Só lembrar dos gnomos. Certo. Gnosticismo. Essa heresia que prega que o homem pode chegar à sua autorredenção, que a redenção não é gratuita, no sentido da graça, que a redenção não é dom de Deus. A heresia gnóstica, ela é terrível, ela é malévola, no sentido de que ela faz do homem o construtor da sua própria perfeição. Certo. Conhecendo ele se redime, conhecendo, dominando uma série de verdades, de princípios, ele se aperfeiçoa. Aliás, a própria palavra gnosticismo, que vem de gnose, que significa conhecimento. Conhecimento em grego, né? Gnose significa conhecimento em grego. O que acontece, Eric? Tanta é verdade que essa heresia, ela se espalhou, ela se propagou, e que a igreja teve de agir com força, que São João,
pegue aí a palavra de Deus, pegue o evangelho em casa. São João vai abrir as escrituras, abrir o seu evangelho. Ele vai começar o seu evangelho com uma afirmação inspiradíssima pelo Espírito Santo, mas que deixa claro que ele já estava enfrentando a heresia gnóstica, que no princípio era o Verbo, certo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Exatamente porque também no princípio da heresia gnóstica estava embutida, já estava pressuposto aquilo que vai dar em Ariel mais tarde, que na verdade a segunda pessoa da Santíssima Trindade não é Deus. Não é Deus. E uma grande fatia, só para que fique claro, houve um grande número, é doloroso isso, Eric, mas é fato. Houve um grande número de hereges que terminaram excomungados e tiveram de ser como, me desculpem, um tecido gangrenado naquele momento, ceifados da igreja, Entendi. do seu corpo, para não perdê-lo todo. Gangrenou uma parte, para não perdê-lo todo, foi necessário que se ceifasse. Isso não sem ter havido antes um grande esforço por tentar trazê-los à verdade. Mas o gnóstico é teimoso. Sabe por que ele é teimoso, Eric? Porque ele acha que ele sabe. O gnóstico ele é teimoso porque ele acha que ele sabe. A verdade não é dada. A verdade não é uma graça. A verdade não é suprema no sentido de que revelada e dada aos cuidados e a transmissão por parte da igreja. A verdade acaba sendo um pouco subjetiva, um pouco o caminho de cada um.